Seja muito bem-vindo. Agora nós vamos conversar sobre os gastos de campanha e os seus pagamentos. Nós vamos conversar aqui sobre algumas regras, tipos de gastos, as comprovações que devem ser juntadas na prestação de contas, quais são as materialidades que precisam ser providenciadas para esses gastos e alguns limites, né? Tem tipos de gastos aí que tem algumas normas, gastos que não podem ser realizados, gastos que, se forem realizados, têm um percentual X que pode ser gasto com ele em relação aos gastos já efetuado, constituição de fundo de caixa. Então, nós temos diversas normas para cumprir. Não é basicamente receber o recurso de uma fonte permitida, como eu comentei no treinamento anterior, e passar a gastar esse recurso, né? Então, basicamente, todo candidato, candidata, direção partidária pode fazer gastos eleitorais, que são gastos que visam o impulsionamento, a divulgação das suas ideias, né? Gastos sempre com o intuito, a finalidade de promover a imagem, o pedido de voto, as propostas, a história do candidato. E isso se inclui em uma estrutura bem grande de tipos de gasto. Nós temos os gastos administrativos, os gastos com equipe de militância, os gastos com o comitê, que são os administrativos que eu comentei, os gastos de deslocamento, combustível, locação de veículo, os gastos com as divulgações de material impresso, seja via adesivo, seja via bandeiras, wind banner, por material impresso distribuído pela equipe, panfletos, colinhas, e nós temos os gastos de produção audiovisual, seja para impulsionar depois em rede social, no Facebook, ou ainda gastos com audiovisual para propaganda de TV ou rádio, ou ainda um carro de som para carreata. Então, nós vamos mencionar alguns gastos aqui e as suas normas. Então, a gente tem esse tipo de gasto nesse modelo de âmbito, e para cada gasto realizado, a Vicente Just tem um modelo próprio de chamar de tríplice comprovação para cumprir com os critérios de um determinado gasto. Tríplice comprovação, basicamente, são 3 comprovantes para cada despesa realizada. Comprovação fiscal, via contrato, nota fiscal ou uma fatura. Essa comprovação fiscal, quando for uma empresa contratada, tem que ter obrigatoriamente uma nota fiscal emitida, e se for um serviço prestado por uma empresa, não for um produto, né, a gente tem que ter um contrato para descrever certinho qual atividade desenvolvida, critérios de pagamento, qual o valor estipulado, fechado, né, empresa contratada, todos os dados, o escopo do trabalho e, no mais, todas essas informações contratuais importantes. Quando a gente for falar do militante que tem que ter um contrato, essas especificações são um pouco maiores, a gente já comenta sobre isso. Então, a comprovação fiscal vem nesse sentido. O que uma pessoa física fornece de comprovação fiscal? Um contrato assinado. Ela não vai precisar emitir nota fiscal. E a fatura entra no caso de dispensa da emissão de nota, como, por exemplo, às vezes uma locação, uma passagem aérea, que não é emitida uma nota, tem uma legislação que dispensa, uma legislação à parte da Receita, dispensa a emissão da nota, ou ainda alguma prefeitura que dispensa a emissão, e aí você tem que ter um documento à parte. Você precisa comprovar aquele gasto, uma alternativa à nota fiscal. Quando a gente vai para o pagamento, nós temos que comprovar que o candidato, que a direção partidária, pagou aquele gasto. Então, seja através do comprovante do Pix, não foi feito o Pix, foi pago em espécie, faz um recibo de pagamento e coleta assinatura, pode fazer o recibo de pagamento junto com o comprovante do Pix sem qualquer problema. Se for pagamento em cheque, tem que ser nominal e cruzado para que a pessoa recebedora do cheque faça o desconto na sua conta bancária e ela evite de passar a terceiros. Mas o cheque começa a ter alguns problemas aí devido ao prazo para desconto, a pessoa pode ficar, reter esse cheque depois dos prazos da campanha e aí não desconta da conta do candidato e a Justiça Eleitoral entende como uma dívida de campanha. Então, o cheque tem esse cuidado por não ser um pagamento efetuado enquanto não saiu o valor da conta. Só a entrega do cheque não representa que está pago para a Justiça Eleitoral. E aí os pagamentos por Pix são os mais seguros que a gente tem. Os pagamentos em espécie, quais são os problemas dele?
Um candidato pode constituir um fundo de caixa, sacar da sua conta para fazer gastos com limites muito apertados. Esses limites são, com base nos gastos realizados até o momento na campanha eleitoral, o candidato pode constituir 2% de fundo de caixa. Veja o quão pequeno é isso. Um candidato que gastou até o momento R$ 10.000 na sua campanha pode constituir R$ 200 de fundo de caixa. Extrapolou esse limite, é multa. Então, a regra, a legislação é muito clara quanto a isso. Segundo ponto, existe uma regra para pagamento. Então, além do valor que eu posso ter em espécie, sacado da conta, não estou falando de uma doação que veio em espécie e eu retive ela para usar em espécie. É um valor que sempre tem que entrar na conta e sair da conta através de um saque para eu constituir o caixa. E a Justiça Eleitoral vai olhar para o extrato para entender esse fluxo financeiro. E para a constituição do fundo de caixa, a gente tem a segunda regra, que além dos 2%, a gente tem uma regra que limita o quanto eu posso pagar em despesas através de transações em espécie. Esse limite basicamente é meio salário mínimo por despesa, que representa R$ 810,50. Então, por mais que eu possa constituir os 2%, representem R$ 5.000, né? O candidato fez gastos que ultrapassaram a casa dos R$ 500.000. Então, a gente vai pegar 1%, vai dar R$ 5.000, o candidato constituiu R$ 10.000 de fundo de caixa. Esses 2% eu não posso simplesmente gastar R$ 10.000 com uma despesa. Eu posso gastar com despesas que sejam até de R$ 810,50. Então tem esse outro limite. E obviamente um candidato que gastar 10.000 vai poder constituir 200, vai poder gastar só até 200. Então, por ter limites muito pequenos, a gente acaba nem aconselhando que candidatos, direções partidárias façam a constituição do fundo de caixa. E a gente vai para a parte então das comprovações fiscais para fechar a nossa tríplice comprovação, que basicamente é coletar provas de que aquele gasto realmente existiu, através de fotografias, vídeos, prints de um impulsionamento em rede social. Essas provas servem justamente para justificar que aquele gasto existiu e existiu naquela proporção. Vamos pegar um caso muito claro de campanhas passadas, né, de 6, 8 anos atrás, antes da implementação dessa norma, que é o candidato contratar junto à gráfica um lote de materiais impressos e a nota ser emitida com uma quantidade maior do que de fato foi impresso. Por isso nós temos normas hoje de ter a tiragem, o lote em cima, né, a quantidade que foi impressa, a dimensão do material. Então, para a Justiça Eleitoral ter o máximo de comprovações que, de fato, aquilo foi produzido naquela quantidade e aquela quantidade foi fotografada no ato do recebimento. Então, além de fotografar as pessoas distribuindo os materiais impressos, fotografa um pallet que chegou, por exemplo, logo depois que a gráfica fez o material. Então, para provar que aquelas quantidades de fato existiram. Extremamente importante. Então, nós fechamos a tríplice comprovação. Isso é tudo juntado numa despesa só, enviado para o contador. O contador faz esse registro na prestação de contas. Mas quando a gente vai para alguns tipos de gastos, a gente tem mais dados que são necessários. Então, agora nós vamos entrar em alguns detalhes. Vamos começar por alimentação. Alimentação é uma despesa que possui um limite de 10% em relação aos gastos realizados na campanha. Mesma situação do fundo de caixa. Não é em relação ao total de gastos da campanha, o teto de gastos do cargo. É em relação aos gastos realizados. Um candidato que realizou gastos de até R$ 100.000 pode gastar com alimentação até R$ 10.000. Então, as limitações dos 10% são com base no que ele gastou até o momento. O mesmo vale para um gasto com locação de veículos que a gente já vai ver ali na frente. Além desse gasto com alimentação, a gente tem um outro cuidado, que basicamente é o próprio candidato não pode fazer o pagamento da alimentação dele. Esse é um gasto que tem que, através de uma exceção, sair do seu próprio bolso. Os gastos de quem trabalha para ele na campanha, os gastos de alimentação, somente podem ser feitos para as pessoas que possuem vínculo com a campanha. Então, o candidato também não pode pagar alimentação para alguém que não está registrado na sua campanha como um prestador de serviço.
A gente basicamente nem indica utilizar os gastos com alimentação, a gente indica que, quando for contratar alguém, aumenta o valor dela e ela banca a sua própria alimentação. Totalmente aceitável, autorizar, permitido, não há problema nenhum em se fazer isso, é até mais seguro, além de ficar controlando o limite, depois ter que colocar o CPF na nota do gasto de alimentação se for fazer, então tem esses cuidados. Mas se for fazer esse gasto, é nota fiscal, quem almoçou, e na prestação de contas esse CPF tem que ter doado esse serviço de militância ou de coordenação ou administrativo de campanha, ou tem que ter um contrato com ele para a Justiça Eleitoral fazer esse vínculo e entender que não foi, por exemplo, uma compra de voto essa despesa. A gente também tem os gastos aqui com combustível. Os gastos com combustível também não podem ser pagos, abastecido, o veículo que o candidato usa. E aí, vejam, eu não estou falando do veículo do candidato, especificamente aquele que é de propriedade do candidato. Candidato, se colocar o veículo dele na campanha e ele mesmo fizer uso, ele não pode abastecer esse veículo. Tem que sair do bolso dele. Se o candidato alugar um veículo com recursos de campanha para ele e ele usar esse veículo não pode ser abastecido com recursos de campanha. Então a norma é: o veículo utilizado pelo candidato não pode ser abastecido com recursos de campanha. É claro que fica muito difícil comprovar se o próprio candidato, você colocar aí o seu veículo na campanha, fica difícil comprovar que outra pessoa está usando, alguém da sua equipe. Tem como abastecer daí se alguém fizer o uso desse veículo, mas aí vai ter que fazer fotografias, vai ter que ter um contrato dizendo qual pessoa está dirigindo esse veículo ou é responsável por esse veículo. Então tem essas normas para documentar de fato que esse gasto com combustível começa a ser permitido, né, e comprovando que ele não é utilizado pelo próprio candidato. Mas todos os veículos que não forem utilizados pelo candidato, os cedidos, os locados para a equipe, podem ser abastecidos. Não há um limite de litragem. A gente vai chegar nos limites de litragem na carreata logo mais. E aí, esses gastos precisam de nota fiscal com a indicação da placa do veículo na nota fiscal. Pode ser uma nota com várias placas, uma nota com uma placa por nota, pode ter essas variações, mas isso precisa, para bater essa informação com a prestação de contas, né? Tal veículo está registrado e ele está autorizado a ser abastecido. O mesmo vale ao contrário, não tem como abastecer um veículo que não está registrado na prestação de contas. Quando a gente fala então do combustível para carreata aqui, nós temos um ponto importante. Combustível de carreata tem regras diferentes. Quando se faz um evento de carreata, você precisa comunicar para a Justiça Eleitoral com até 24 horas de antecedência que esse evento vai ser realizado. Se não for comunicado para a Justiça Eleitoral com antecedência, esses gastos realizados se tornam gastos não permitidos e aí eles ficam suscetíveis ao recolhimento, né? Basicamente, as normas para gastar com combustíveis para pagar veículos que participam da carreata são até 10 litros por veículo em uma mesma carreata. Então, você vai colocar alguém à disposição no posto para controlar esses abastecimentos, né? E não tem limite de veículos, não tem limite de combustível, mas tem o limite por veículo, que é 10 litros. De global, não tem o limite. As placas desses veículos vão ter que constar na nota fiscal, mas eu não preciso pelo menos ter um contrato como no gasto de combustível dos veículos locados fora de carreata. Então, o combustível ele tem duas hipóteses: veículos locados, uso de campanha e carreata. Carreata eu posso abastecer qualquer veículo que for na carreata, independente de eu ter contrato, cessão ou afins. O veículo do próprio candidato ainda fica impedido, obviamente, de ser abastecido. E aqui tem uma boa prática. Uma carreata que durar ou percorrer 4 quilômetros, não coloque os 10 litros por veículo, porque vai chamar atenção para uma possível compra de votos. Porque esses veículos não vão usar 10 litros para fazer 4 quilômetros de carreata. Então tem que ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade nesse uso. Nós temos os serviços prestados por terceiro e algumas normas que precisam ser cumpridas nos contratos desses prestadores de serviço. Quando nós temos um serviço, ele começa a se tornar muito subjetivo.
que foi entregue, o que foi feito, onde foi feito, prestado o serviço, qual o valor especificamente, quais são as condições de entrega desse serviço. Diferente de um produto que é comprar, emitir a nota, está aqui o produto, fotografei o produto, né? Então, o material impresso, comparando aqui. Então, no contrato, ele precisa ter o máximo de detalhes possíveis e nós temos os modelos disponíveis para isso, para atender esses critérios. Local de trabalho, atividade desenvolvida, o horário de desenvolvimento da atividade, método de pagamento, valor da hora-dia trabalhado ou o valor total do contrato, tá? Então, o valor total do contrato às vezes até é o mais indicado. E fotografar essas pessoas, sejam equipes, prestador de serviço, desenvolvendo o seu serviço. Se nós estamos aqui falando do militante, esse militante ele vai ter que ter algumas normas a mais, né? Você não pode pagar um valor diferente para um mesmo militante, ou para dois militantes, na verdade, que estão desenvolvendo a mesma atividade num mesmo bairro com a mesma quantidade de dias e horas. Então, se ele está lá das 8 às 17, no mesmo bairro, distribuindo panfleto, um ganha R$ 1.000, o outro ganha 1.500. A Justiça Eleitoral quer saber o porquê da diferença. Tem que ter uma diferença. Tem que ter uma justificativa para isso acontecer. Se os contratos estão iguais, não tem o que justificar. Tem que ter uma diferença que apresente o que um faz de diferente do outro. Em relação a um militante para um coordenador de equipe, é uma diferença. O coordenador vai ganhar R$ 5.000 e o cara que está distribuindo panfletos vai ganhar R$ 1.000. Totalmente aceitável, porque são funções diferentes. Agora, entre militantes, esse é um exemplo que não tem o porquê. A mesma coisa acontece com lideranças. Por que que um líder de equipe de distribuição de panfletos ou um coordenador de equipe está ganhando R$ 5.000 e o outro 7? Ah, não, ele tem mais pessoas para controlar embaixo da sua equipe. Ele está controlando 2 bairros de distribuição de panfleto, enquanto o outro controla 3 municípios. Justifica a diferença, a intensidade do trabalho, mas precisa estar no contrato. Então é muito importante. E aqui nós temos uma regra que sempre é descumprida, então é uma boa prática que eu falei lá no início: não contratar pessoas que não tenham contas bancárias. O que que acontece? Chega na hora de pagar, a pessoa assinou o contrato, vai pagar para o fulano o serviço, ele diz: eu não tenho conta bancária. E aí a gente descumpre uma das normas, que é pagamento diretamente para o fornecedor do serviço. Você não pode realizar o pagamento para uma conta diferente da titularidade do fornecedor de serviço. Então vai pagar para o líder da equipe e passar o valor para a pessoa que prestou o serviço. Não é permitido. É uma alternativa caso o problema já exista. Já contratou, a pessoa prestou o serviço, eu tenho que pagar. Não há o que fazer. Aí faz esse pagamento para a liderança, pega um recibo que a gente tem ali nos nossos documentos disponíveis, nos modelos, que é um recibo que o candidato assina, o intermediário do valor assina também, então aquele que recebeu o valor e que vai repassar para o prestador que assina também. Então 3 pessoas vão assinar: aquele que recebeu e disse que repassou ao terceiro, e o terceiro, que é o prestador de fato de serviço, falando que recebeu desse intermediário. Então nós temos essas normas que precisam ser cumpridas para a prestação de serviço, principalmente de militância. A gente ainda tem alguns gastos diferentes, específicos, né? Deputados, aí, governadores, senadores que forem utilizar aeronaves diferente do combustível do carro. Se a aeronave for do próprio candidato, este pode abastecer com recursos de campanha. Tá? Então deve ser abastecido. Se for locado, vai ter que falar do itinerário, o motivo da viagem. Então, regras que até já existiam na eleição passada. Então, isso é necessário de se cumprir em alguns critérios. Gastos com hospedagem, por exemplo, o próprio candidato não pode pagar a sua hospedagem com recursos de campanha. Então, os prestadores de serviço podem ser hospedados e a hospedagem pode ser paga ali com os recursos da campanha sem problema nenhum. Agora, hospedagem do próprio candidato em um outro município, viagens de campanha, aí é um gasto do próprio bolso dele. Então, tem esses cuidados. Impulsionamento em redes sociais. Aqui nós temos um dos maiores problemas de continuidade. Porque na pré-campanha, o candidato, pré-candidato, pré-candidata tem uma conta no Facebook no seu CPF.
Então, sim, essa é a primeira norma, ela tem que estar no teu CPF. Essa rede social tem que ser registrada no registro de candidatura para autorizar que você consiga impulsionar com o uso de recursos de campanha naquele perfil. Esse perfil tem que ser único, obviamente, não pode ter vários perfis. O que faz quando começa a campanha de fato? Se você impulsionou conteúdos na pré-campanha e sobrou algum saldo, gaste, impulsione todo aquele saldo e zere essa conta para que esses recursos de pessoa física que tu colocou antes da campanha de fato sejam recursos que foram não misturados com os da campanha eleitoral. Então tem essa separação, essa importância. Quando começar a campanha eleitoral, você vai inserir o seu CNPJ no gerenciador de anúncios do Facebook e aí você vai colocar um novo saldo vindo das contas bancárias da campanha, seja FEFEC, fundo partidário ou doações de campanha. E aí os gastos do impulsionamento, o valor total do gasto, vai fechar com as notas fiscais emitidas. Pode sobrar um valor ao final, que aí vai ter que ser recolhido como sobra de campanha, porque o último impulsionamento que pode ser feito é no dia anterior ao da campanha. Então, esse impulsionamento precisa ser travado, não pode rodar no dia da campanha, e aí novos gastos, impulsionamentos na segunda, na terça, só para quem for a segundo turno. Então, tem essa observação importante sobre impulsionamento de conteúdo, né? As notas fiscais ali, se você deixar recursos da sua pessoa física da pré-campanha para a campanha, as notas fiscais vão vir com valores diferentes ao que você colocou no gerenciador de anúncios. Então pode haver essas divergências também. Outro gasto, contratação de familiares. Muito importante que você não faça contratação de familiares até terceiro grau. O mesmo vale para beneficiários de programas sociais. Alguém que recebe um Bolsa Família, um Vale Gás. Essas pessoas podem perder o benefício. Então, essas dos beneficiários, pode ser que você não seja prejudicado, mas a pessoa que está recebendo da sua campanha seja. Então, é uma relação direta com o governo e esta pessoa. Contratação de familiares, principalmente quando a gente fala de uso de recurso público, é devolução na certa, 99% dos casos. Então, a Justiça Eleitoral vai olhar, você está usando recursos públicos e pode ser associado a nepotismo você contratar um familiar. Assim como ceder um cargo público a um familiar é nepotismo, você gerenciar recursos públicos e destinar a um familiar pela prestação de serviço é nepotismo. Então, o que pode acontecer numa campanha para você usar o serviço do familiar? Faz a doação da mão de obra daquela pessoa, a cessão da mão de obra. Então, a gente chama de uma doação estimável de serviço de militância, a doação de um veículo, né? Então, a gente tem a questão do alugar o veículo também de um familiar. Então, essas seriam as alternativas que a gente propõe. Advogado e contador é um gasto que não entra nos seus limites. Advogado e contador você pode pagar por fora das contas de campanha, nas contas de campanha não vai contar nos limites de gasto, mas na prestação de contas precisa ir alguma informação a respeito desse gasto, seja uma nota explicativa se uma pessoa física pagou, um apoiador seu pode fazer o pagamento desses profissionais, não precisa sair do seu bolso, pode sair do seu bolso pessoa física, pode sair das contas de campanha, então a gente tem essa exceção. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Aguardo você nos próximos treinamentos. Até mais.